Mas ainda bem que está tudo bem. Agora fica tudo bem. Não é? Ok. Quântico, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. É um prazer estar no seu podcast. E hoje teremos uma conversa muito agradável sobre alta magia e a astrologia, em especial com 7 planetas da astrologia. Parece muito bem, estou muito ansioso também por esse conhecimento, não é? Ainda mais aqui no TikTok e mesmo as pessoas que me acompanham semanalmente aqui no podcast são pessoas muito ligadas também à astrologia e aos planetas e às cartas, à tiragem de cartas, e penso que vai ser interessante para todos hoje tudo o que vamos aprender aqui consigo. Eu também lhe agradeço imenso por ter vindo aqui ao podcast, apesar de ser um podcast recente e novo, não é? Mas eu dependo também das pessoas que se dispõem a vir aqui com o seu conhecimento para a gente poder todos aprender e para o projeto também poder andar para a frente. Desde já, muita gratidão por ter vindo a este humilde podcast, sim? Muita gratidão. Então, Mago, eu agradeço a oportunidade. Sim. Diga-me então, para começarmos, como conheceu a magia, como na sua vida apareceu a magia e como ganhou este gosto pela magia? Olha, isso aconteceu comigo já na infância, no fim da infância, no começo da adolescência, através de artes marciais. Okay. Eu era adolescente durante a década de 90, então na cidade onde eu morava, uma cidade no interior do estado de Minas Gerais, no Brasil, o nome da cidade é Divinópolis, a cidade do Divino, uma cidade que é um centro regional, e lá eu treinei artes marciais durante a minha primeira infância, ali por volta de 9 anos, até por volta dos 12, 13, eu gostava muito de jogar capoeira. Eu era um capoeirista, gostava de brincar com as músicas, com o jogo da capoeira. E através dessa capoeira eu tive contato com uma outra arte marcial que tem uma base esotérica, que chama ninjutsu, uma arte marcial japonesa onde se treina os ninjas. Então, achei muito interessante o ninjutsu. É uma escola no qual se tem um código de conduta, um código de ética, e além das técnicas marciais, existem técnicas de meditação e de concentração. Então, ali foi o primeiro lugar que eu comecei a meditar na vida. Eu me lembro que eu tinha por volta de 13 para 14 anos. Quando eu comecei, então, os meus primeiros treinamentos em meditação. Quando eu entrei no ensino médio, eu fui convidado a entrar para a Ordem Demolei, que é uma ordem maçônica voltada para jovens, e o nome Demolei é o nome do último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, uma homenagem ao Jacques de Molay, que foi o símbolo máximo de lealdade à ordem, pois ele morreu vítima da Inquisição da Igreja Católica, mas ele não entregou os segredos e seus companheiros de ordem. Ele preservou seus segredos. E séculos depois, a Ordem de Molay, ela tem origem no começo do século XX. Os maçons que formaram a Ordem de Molay deram o nome em homenagem, então, a essa ordem de cavalaria. E foi na minha juventude que eu me tornei cavaleiro companheiro de Jacques de Molay. Também nesse momento, na juventude, eu participei da fundação de um monastério da cavalaria da Ordem de Molay, que foi muito interessante. Então, a sede dos cavaleiros foi uma obra minha junto com alguns companheiros, e ela existe até os dias de hoje, em homenagem ao Jacques de Molay. O nome é Novos Templários. E isso você está a falar tudo na altura da universidade, não é? Esses grupos que juntavam... Isso tudo foi em Divinópolis, no fim da década de 90 e começo dos anos 2000. Interessante que no lugar onde eu treinei ninjutsu,
fazia parte de uma instituição que se chama Nova Acrópole. E a Nova Acrópole, ela tem um estudo filosófico à maneira clássica. Então se estuda Platão, se estuda os filósofos gregos. Exato. E ali eu comecei a assistir algumas palestras que têm um tom de teosofia, da Madame Blavatsky. Então eu tinha por volta de 15 para 16, 17 anos, estava ali então fazendo a minha primeira formação no mundo hermético através dessas abordagens. E quando eu estive no ensino médio, ao longo do ensino médio, eu entrei em um curso por correspondência. Era um momento que ainda não tinha internet difundida, então era tudo... Tinha um website, mas recebia por correio. Pois. Então eu recebia um impresso por correio, mensalmente, pagava a taxa, recebia, que é o Colégio dos Magos. Ele ainda existe, ele está em atividade nos dias de hoje. Existe um perfil no Instagram, e então isso já estaria ali perto do ano de 2002, 2003, mais ou menos. E no ano de 2003 eu entrei para a faculdade, fui fazer o curso de História. Com essa bagagem que eu carreguei da infância e juventude, ali no começo da vida adulta, né, fazendo faculdade de História, eu já no primeiro semestre de faculdade comecei a pesquisar academicamente a história da maçonaria e a história da Rosa Cruz. Então comecei a ter uma formação acadêmica em paralelo à vida prática, ao esoterismo que eu possuía. Então eu comecei pelo caminho prático, mas fui entrando pelas vias acadêmicas e teóricas e fiz o bacharelado em História, no qual a conclusão do meu curso foi também uma pesquisa sobre a maçonaria no Brasil. Fiz uma licenciatura e depois optei por fazer um mestrado em História também. E o meu mestrado em História, eu continuei estudando a relação da maçonaria e da Rosa Cruz e concluí o mestrado e publiquei um livro sobre o tema. Então eu tenho um livro publicado sobre a maçonaria, a história dela no Brasil, em especial com a independência brasileira, no qual eu investiguei a vida de um maçom extraordinário, chamado Hipólito José da Costa. Ele é tido como o patriarca da imprensa no Brasil. É o primeiro jornalista luso-brasileiro. Ele foi também, à semelhança do Jacques de Molay, preso pela Inquisição. Mas, no caso do Hipólito da Costa, os maçons conseguiram intervir para ele fugir da Inquisição. Ele escreve um livro sobre essa fuga que ele fez. E ele se refugia na Inglaterra. E na Inglaterra ele se torna o amigo de um dos príncipes herdeiros do trono inglês, que era o grão-mestre da maçonaria inglesa. Então ele foi lá no cerne da maçonaria e, devido a essa proximidade com o príncipe, que era o Duque de Sussex, se eu não me engano, a linha de sucessão dos herdeiros britânicos é o rei, depois o título é o do Príncipe de Gales, e acho que em terceiro lugar é o Duque de Sussex. Sim. Se não me engano, seria mais ou menos por aí a linha de sucessão. Então ele estaria na terceiro. Seria então um filho do meio do rei, mais ou menos assim. E lá na Inglaterra, a gente está pensando então perto do ano de 1808 até o ano de 1822. 1822 é quando o Brasil se torna independente. Entre 1808 e 1822, Portugal e Brasil era uma única entidade política. Não se tinha colônia e nem se tinha a corte, era o Império Luso Brasileiro, né?
E nesse arranjo político, o rei de Portugal morava no Brasil, Dom João VI, né? Era o rei então de Brasil, Algarves e Portugal. E nesse momento, pela proximidade do Hipólito da Costa com o príncipe inglês, ele tem uma autorização e um apoio extraoficial, ou seja, clandestino, de escrever lá em Londres um jornal que era mandado clandestinamente para o Brasil, chamado O Correio Brasiliense, que é tido o primeiro jornal do Brasil, e é o jornal que vai instigar a elite intelectual brasileira, especialmente ligada às lojas maçônicas, a cultivarem uma ideia de soberania, uma ideia de liberdade. Ele não era necessariamente uma ideia de independência. A independência no Brasil, Portugal e Brasil era para ser uma unidade política. O que vai levar, de fato, à independência do Brasil com Portugal vai ser as revoluções liberais do Porto, no qual se vai pedir a restituição do Brasil à condição de colônia. Porém, ali já com uma mentalidade de manter a soberania, se tornou incompatível os desejos das elites e teve o rompimento político. Porém, a gente tem que lembrar que a família real de Bragança, ela continuava no comando em Portugal e no Brasil. Era a mesma família. O pai em Portugal, o filho no Brasil. Então, no ano de 1922, quando o Brasil se torna independente, o jornal acaba, se tem fim. E como que se também a missão de vida do Hipólito da Costa acabasse, porque um ano depois ele falece. Muito jovem, ele tinha sido indicado para ser o cônsul do Brasil na Inglaterra, um cargo internacional de muito prestígio, né? Lembrando que a Inglaterra, em 1820, era o país mais poderoso, né, do mundo, uma potência mundial, imperial. Então ele teria esse cargo super prestigioso, mas faleceu antes de ser empossado. Muito jovem também, mas devido aos desgastes da vida, uma vida muito, muito intensa. Então, eu transformei essa tese, essa história que eu contei aqui, em um livro. Eu tenho ele aqui, deixa eu pegar só um instante. Aqui, ó, esse livro aqui. Sim, Hipólito da Costa, maçom. Maçom. Aqui eu peguei uma imagem do William Blake, a capa fui eu também que propus, que é o Ancião dos Dias do William Blake. E aqui da mão dele sai o esquadro maçônico para a construção do universo. Então, é uma alusão ao grande arquiteto, na origem dos tempos, começando a edificação do universo. Uma vez que no imaginário maçônico, a ideia da divindade é o grande arquiteto do universo. Aquele que cria o plano do universo, mas os obreiros do universo são os magos, os iniciados e as pessoas que estão dedicadas à vida espiritual, para seguir então esse plano que seria a grande obra. Muito interessante. E você então, nessa altura que escreveu o livro e acabou as teses, já era um mago, já estava na magia? Sim, eu já estava na magia, eu já tinha então ali formado no Colégio dos Magos, próximo ao ano de 2003, mais ou menos. Esse livro foi lançado mais ou menos 10 anos depois, em 2013, então eu já tinha uma experiência de uma década na magia. E nesse meio tempo, próximo ao ano de 2008, eu entrei para o movimento gnóstico. Um movimento gnóstico, ele é uma versão Rosa Cruz, não da Amorc, mas da tradição rosacruciana, junto com elementos da magia elemental indígena. Então é uma escola de magia sul-americana bem interessante.
E eu fiquei por 10 anos no movimento gnóstico. Me tornei instrutor, comecei a minha carreira de professor de magia através do gnosticismo há mais de 10 anos, mas então em 2009, na verdade, eu comecei a lecionar magia, exatamente em 2009. E a partir daí fiz todos os graus. Normalmente nas instituições que eu entro, eu faço o caminho completo. Então eu fiz assim com a Ordem de Molay, eu fiz assim com o Colégio dos Magos e com o movimento gnóstico. Então passou por esses três formações, vá. Por essas três formações. E são formações muito importantes para mim. Carrego todas elas com muito carinho, uma vez que elas me ajudaram a me tornar o que sou, né? Claro. Apesar de que escolas esotéricas, elas cumprem um papel delimitado. Uma vez que acabou aquela função que elas cumprem, é o momento, então, de buscar um novo horizonte. Exato. Então, existem escolas esotéricas que a passagem é rápida, tem outras que é mais demorada. Depende do projeto e da proposta de cada escola. E cada uma tem o seu grau de importância no seu desenvolvimento pessoal. Claro. Em especial, eu tenho uma simpatia pelo movimento Rosa Cruz, pelo movimento maçônico, pelo movimento gnóstico também, e pela ordem da Golden Dawn, da Aurora Dourada. Okay. Então, são fontes, cada uma aborda diferente o hermetismo. Cada uma vai propor uma ideia, ou umas mais sutis, outras mais místicas, na ideia de cuidar do coração, cuidar da mente, cuidar dos pensamentos, e outras mais pragmáticas, de magia de intervenção, de usar a cabala para chamar anjo, para resolver problemas da vida. Essas duas abordagens da magia, nós podemos falar ela de duas vias. Uma que a gente chama a via cárdia. Via cárdia, ela está na Rosa Cruz, na maçonaria e também com os martinistas. Então, que é uma ideia de você desenvolver uma mística e ir desenvolvendo, então, sua conexão com o divino através de uma rede de inspirações e de um trabalho gradual que é feito ao longo da vida, principalmente em busca das virtudes. Então, o começo da magia é a busca pelas virtudes. E isso é uma coisa muito importante que eu aprendi na Ordem de Molay já na infância, que é o culto às virtudes. E uma vez que a gente estuda, por exemplo, Platão, quando ele vai falar da alma, da psique, ele chega à conclusão que a alma é um grupo de virtudes. Então, quando o mago se dispõe a se tornar uma pessoa virtuosa, o mago, a maga, né, a alta sacerdotisa ou o alto sacerdote, antes de tudo, eles têm que edificar, então, as virtudes na alma, se tornar pessoas virtuosas, para ter uma conexão com o próprio espírito, que é a força e o poder que nós buscamos ao fim das contas. Então, o poder do mago é um poder puramente baseado na sua força espiritual, no poder de atrair e de repelir as coisas aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer, por sua vez. Exatamente. Atrai o que gosta e repele o que não gosta. Claro, isso ao fim e ao cabo, é como se diz também, que eu aprendi que nós fazemos a magia dentro de nós também, através do nosso pensamento, não é? Da nossa ação e do nosso pensar, não é? A gente pensa que muitas vezes a magia e os feitiços acontecem só no material e tem que se fazer aquelas coisas, não é? Que as pessoas têm muito medo porque está muito negativado, mas as próprias pessoas, ao pensar o mal das outras, estão a fazer uma magia negra, não é? Com certeza, com certeza. Essa é a via cárdia, essa que você falou. Uma magia dentro de si, de transformação, de buscar
controlar os pensamentos, de melhorar as emoções. E existe uma outra abordagem da magia, que é através da teurgia. E a teurgia, ela está mais, vamos dizer, os martinistas, eles fazem a transição entre a via cárdia e a teurgia. Os gnósticos é o começo da teurgia. E a Golden Dawn usa 100% a teurgia. Então a gente sai de um extremo místico e vai para um extremo da operação, pragmático, técnicas. Da ação mesmo em si. Isso, da ação em si. Teurgia significa o trabalho com Deus, o trabalho com a divindade, usar os poderes divinos. Mas a prática da teurgia, ela necessita de práticas de purificação. E através da purificação de si, o que vai comunicar perfeitamente com a via cárdia, se permite ter acesso aos controles espirituais. Então, aí existe uma miríade de técnicas que é a base da teurgia. Mas a teurgia, basicamente, o que é? O trabalho com os anjos. Então, uma pessoa que ela está purificada, ela consegue ter o controle dos elementais. Ela consegue ter o controle, por exemplo, do elemento fogo. Sim. Ela pode controlar o elemento água, o elemento ar, o elemento terra. Exatamente, os 4 elementos. Os 4 elementos, eles são símbolos eternos que existem no universo. E controla também a força dos 7 planetas, que é o tema que nós vamos nos aprofundar um pouco mais hoje. Então, quando nós pensamos na parte já entrando na proposta da nossa comunicação, que é a relação da magia com os planetas da astrologia, nós estamos pensando, então, na teurgia. Porque os planetas são a primeira expressão materializada das forças espirituais que nós chamamos, por exemplo, de deuses, no plural, ou anjos. Deuses na antiguidade e anjos na Idade Média são equivalentes. Então, por exemplo, se na antiguidade os gregos e os romanos iriam falar dos 12 deuses do panteão, seja na linguagem grega chamando Zeus ou na linguagem latina chamando Júpiter, existe o equivalente deles para a alta magia em nome angelical, em nome dos anjos. Que representa cada planeta. Exatamente. E cada anjo, temos que pensar que a magia, ela é um conhecimento que ela está em transformação e ela vai acumulando experiência histórica. Ela começa com a antiguidade grego, antes dos gregos, o passado mesopotâmico todo, os egípcios, depois os gregos, dos gregos para os latinos, dos latinos para os cristãos, e dos cristãos para o mundo de hoje, que é um mundo sem identidade, né? Que é, ao mesmo tempo, estamos construindo nossa identidade. Então, temos aqui no século XXI múltiplas possibilidades, né? Nós podemos pensar que temos um mundo asiático islâmico, temos um mundo atlântico e também pautado no sul global cristão, seja ortodoxo, seja protestante, seja católico ou evangélico. Existem hoje essas múltiplas possibilidades. E aqui no Brasil existe, em especial, um renascimento da cultura afro-brasileira. É um momento muito propício que está acontecendo no Brasil para as questões esotéricas que envolvem, então, religiões de matriz afro-brasileiras. E essas religiões de matriz afro-brasileiras, elas são de
elas são múltiplas, elas são plural, porque são religiões familiares que nós chamamos de nações. Elas existem algumas divisões, mas são divisões artificiais, tá? Que os acadêmicos colocaram, não que na prática elas existem. Que nós falamos mais ou menos o seguinte: existe o candomblé, existe a Umbanda e existe a Quimbanda. A Quimbanda do Brasil não é a mesma da África, são abordagens diferentes, apesar de ter o mesmo nome, mas tem uma matriz meio parecida. E cada família que tem essa prática adapta a seu modo. Ok. Então, assim, tem família que nem vai se enquadrar nessas 3 categorias, que vão ter outros nomes, outras possibilidades. Então, a identidade religiosa na América do Sul, especialmente no Brasil, hoje, ela transita entre vamos falar popularmente, tá? Sim. Entre as religiões católicas, evangélicas e de matriz afro-brasileira, das suas mais múltiplas variações. Dá para ver isso. Existe cultos no norte do Brasil, que é uma coisa, outros no sul do Brasil, que é outra, mas é meio parecido, mas é muito particular. Sim. Nomes que remetem à mesma ideia, mas que têm contextos diferentes. E nos últimos, em especial, nos últimos 20 anos, aqui no Brasil, começou também um renascimento hermético. O hermetismo voltou e chegou com tudo no Brasil em especial, se compararmos a outros países do mundo. Marco, fales um pouco do hermetismo, do Hermes Trismegisto, não é? Que veio do Egito. Faças um pequeno resumo do que está a falar, o que é que significa. Com certeza. Deixa eu pegar aqui um livro dele para a gente mostrar quem é. Na verdade, eu não vou pegar não, porque ele está perdido aqui no meio da biblioteca. O Hermes Trismegisto viveu no Egito, no Antigo Egito. Mas eu vou falar como ele é. Hermes Trismegisto é o pai da magia. É um nome grego para um homem que viveu no Egito, chamado Tote, e é considerado um deus no Egito Antigo, o deus da sabedoria. Tote, ele desenvolve então as primeiras escritas, a medicina, a arquitetura, e ele desenvolve também a governança e a magia. E ele tem atribuído a Hermes Trismegisto, ou Tote, nome egípcio, o nome em latim é Mercúrio Trismáximos. Ok. Eles existem de múltiplas formas. Ó, minha assistente, que é a Juliana, tá achando aqui o livro. Olha, vou mostrar 2 edições dele. Só um minuto. Josinha, pega para mim aquele livro que tem o Hermes Trismegisto com o Moisés. Eu acho que ele está aqui atrás. Aqui. Olha, vou mostrar 2 edições que tem aqui em língua portuguesa. Tá? Primeiro, esse aqui é uma relíquia que tem da língua portuguesa. É um livro que tem uns 70 anos. Corpus Hermético, ele tem um pouquinho menos de 70 anos, do Hermes Trismegisto e o Discurso da Tábua de Esmeralda. E aqui tem uma edição nova, editora Pensamento Cultrix, muito boa, tá, gente? Eu não sou patrocinado por ela, mas é bom, eu tenho que falar, tá? É uma edição recente. Essa aqui se encontra, tá? Nas grandes lojas digitais, Mercado Livre, Amazon, Estante Virtual, se encontra todos esses, tá? Eu não sei se a própria editora tem à venda, mas é a editora Pensamento Cultrix, tá? Olha aqui a gente que escreve. Essa ideia, né, que se tem no corpus hermético, ela vai ser o seguinte: o modelo de escrita é um modelo grego,
porque ele foi escrito na cidade de Alexandria, há mais ou menos 2000 anos atrás. E nessa cidade de Alexandria, que fica no Egito, olha só, a gente tem que pensar que já é um mundo cosmopolita, 2000 anos atrás. Claro. É Império Romano, mas fica no Egito e fala grego. É uma ruína, né? Sim. O povo já era cosmopolita lá, 2000 anos atrás. Então, nesse lugar no Egito, que está tendo aquele sincretismo cultural, eles começaram a pegar as tradições que eram passadas de boca a ouvido e compilar textos e chegaram então ao corpus hermético. A reunião, corpus é uma reunião de vários textos, hermético, que é do Hermes Trismegisto. E aqui está falando greco, né? O Hermes grego. Então, qual que é a ideia dele? Ele dá uma série de discursos ensinando seus discípulos. Um discípulo dele vai ser um faraó, outro vai ser um grande médico e o outro vai ser um sumo sacerdote. Então ele direciona discursos para as iniciações espirituais dos três, os quais são utilizados esses discursos para o desenvolvimento da alquimia e posteriormente da alta magia. Então, essa experiência que teve no Egito, ela estava acontecendo, olha só que momento interessante de a gente analisar. Há 2000 anos atrás no Egito, quem que nós temos lá no Egito? Jesus o Cristo. Verdade. Então ele está estudando essa cultura aí, se a gente pensar no Jesus história. Nós sabemos que falta, não é? Muitos anos na história de vida de Jesus Cristo, e também se ouve dizer, neste meio esotérico, que ele esteve no Egito a estudar. Todo este Exato. É? Sabemos que ele esteve no Egito dos 3 aos 30 anos, segundo a narrativa das histórias dele. Claro. Nesse momento está sendo compilado o corpus hermético. E outra coisa que está sendo muito importante acontecendo na mesma cidade é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, criando assim a Septuaginta. Então, uma coisa extremamente importante. Sim. O terceiro ponto de importância que nós temos que falar é que, nesse momento, um grupo de eruditos romanos estão resgatando os textos de Platão que estava perdido. Platão já havia escrito há 500 anos atrás, né? Então, 500 anos é muito tempo, tá, gente? Se pensar lá atrás, então, um texto some da noite para o dia. Pois. Porque nós temos um problema quando a gente fala de conservação de documento e de biblioteca, que é um conceito que a gente fala fogo lento. O que é fogo lento? O livro vai acabando sozinho, não foi ninguém lá que botou fogo. O material, ele degrada. Isso, então, passa 100, 200 anos, o texto ali acabou. Não teve ninguém para reescrever esse texto. Claro. Então, as cópias de Platão foram perdendo. Chegou num ponto tão crítico que sumiu. Okay. Ninguém sabia mais cadê os textos de Platão. As pessoas sabiam que tinha um Platão devido às histórias, sim. Mas os textos não. Aí, milagrosamente, há 2000 anos atrás, mais ou menos, um romano, dono de uma taverna, os taverneiros, sempre salvando o mundo. Um taverneiro foi fazer uma reforma no porão da casa dele, achou jarros, e dentro dos jarros, o corpo de texto completo do Platão. Okay. Aí começa então o neoplatonismo. As pessoas começam a reescrever Platão e o corpus hermético ele está dialogando com isso tudo, com a Septuaginta sendo traduzida, com o cristianismo nascendo, com o Platão. Então, a categoria de texto que está aqui seria neoplatônico, tá? Okay. Tipo, eu contei essa história toda para chegar na categoria de texto. Sim, texto neoplatônico, tá? Porque ele está trabalhando com conceitos que Platão já havia postulado, por exemplo, a psique. Outra coisa, a ideia do intelecto. O intelecto não é só a mente, tá?
Eles pensam que o intelecto é o próprio espírito. Porque a gente tem que pensar que, para o ponto de vista hermético, não há divisão do mundo material para o mundo espiritual. É tudo um. É uma coisa só. Tem a lei do uno, não é? Isso. Para a gente observar o mundo espiritual, a gente pega os indícios do mundo físico e vice-versa. Ok. O acúmulo dessas tradições todas vão chegar à astrologia que nós conhecemos hoje e à alquimia que nós conhecemos hoje. E junto com o passar dos séculos, mais ou menos 10 séculos depois, 1000 anos depois, isso chega na Europa através dos árabes. O primeiro lugar que chega na Europa é em Portugal e na Espanha, através do reino de Andaluzia, nas proximidades de Barcelona, possivelmente. Sim, sim. E ali nós temos que pensar o seguinte: quando os mouros, no ano 700 aproximadamente, adentraram na Península Ibérica e conquistaram os visigodos que moravam ali, eles tinham um projeto político de transformar aquela região na mais culta do mundo. Aí a coisa começa a mudar a lógica de pensamento. Os árabes vinham com uma experiência persa enorme. Os persas são os mestres da geometria. É um povo que estuda arquitetura séculos antes da Europa. Eles carregam toda aquela ancestralidade mesopotâmica. São pessoas intelectualmente muito elevadas. E, com essa experiência persa, começa a implementar, então, na Península Ibérica, essa experiência islâmica. E dentro do islamismo, em especial nessa região, próxima às fronteiras de Portugal com a Espanha, próximo também a Barcelona, ali eram várias taricas, né, vários pequenos reinos muçulmanos, não era um império centralizado, era pontual. Então ali começa a ter tolerância religiosa, no qual os islâmicos, especialmente esses que vêm dessa experiência persa, existe muito sufismo nele. O sufismo fica muito no Marrocos, que está fronteira do Marrocos com Portugal é 40 quilômetros, com a Espanha é próximo. Não com Portugal, mas com a Espanha especialmente, eu acho que dá 40 quilômetros. E tem ilhas no meio. Então, gente, é um povo só, se pensar isso no ano 700. Claro. Levando essa cultura sufi, da tolerância. Os sufis são os místicos do Islã, eles são tolerantes, são sábios, né? Por curiosidade, os Jedis do Star Wars são inspirados nos sufis do Islã. Sim. O conceito da força de Star Wars é um conceito sufista. Ok, estou vendo. Então, nessa cultura muito rica, né, pensando há 1.300 anos atrás, judeu, cristão e muçulmano viviam junto na mesma cidade. E ali, um judeu que estudou em Jerusalém, mas que morava em Castela, na região, depois ele muda para as regiões de Leão. Aí ele é conhecido então como Moisés de Leão, devido ao nome da cidade onde ele residia. Ele escreve um livro, que é o primeiro livro, o grande livro de Cabala, que é o Zohar. Ele é escrito então na Península Ibérica, tá, gente? Isso é um ponto muito importante. Então a Cabala... Já no ano 1300. Pois não? A Cabala vem do hermetismo. Está ligado ao hermetismo, a Cabala? A Cabala, ela é a expressão mística do judaísmo não ortodoxo. Ok. A Cabala, ela nasce no mesmo contexto que a gente falou sobre Alexandria. São muitos daqueles tradutores da Septuaginta que pegaram os textos em hebraico e transformaram em grego
que vão dar origem a esse tipo de cabala que nós conhecemos hoje. Sim, pois. Ok. E a mística judaica, né, a cabala, ela vai começar a ter grande correspondência com o hermetismo. E quando a cabala, o hermetismo, a alta magia e a astrologia se encontram nessa região que está entre Portugal, Espanha e o sul da França, se vai criar então as ideias da magia. Ok. Da magia com M maiúsculo. Sim, da E magia. ali, Conhecemos ela vai hoje em ser dia. rapidamente aceita pelos padres e pela elite católica, especialmente do Sacro Império Romano Germânico. Vai lá para a Alemanha, o imperador do Sacro Império aceita aquilo numa alegria muito grande, porque é como se tivesse... É como se o mundo cristão saísse do básico e adentrasse ao mundo erudito, no qual ele conseguisse explicar coisas que antes eram inexplicáveis. Ele consegue, então, dar uma coesão à ideia. Ok. E nesse momento, então, vem o renascimento cultural. A gente está falando antes das navegações. Sim. E no renascimento cultural, quando isso estava acontecendo, houve o problema dos templários. E o problema dos templários, o que ele acontece? No ano próximo ao ano 1300 e pouco, um rei francês chamado Felipe o Belo tenta, por meio da coerção e da força, adquirir os tesouros dos templários. Os cavaleiros templários surgiram na Cruzada. Ele era uma ordem de monges guerreiros e estabeleceram a primeira rede bancária do mundo. Eles que desenvolveram o sistema bancário. Desenvolveram arquitetura num ponto jamais visto, porque ele estava em contato com aquela cultura persa, da geometria, da álgebra, né? A palavra álgebra é uma palavra árabe. Então, ele começou a incorporar técnicas e ciência nas artes da construção que haviam sido perdidas. Então, se começa a construir catedrais, castelos enormes, fortalezas. E com a perseguição, então, dos templários, cujo último grão-mestre é o Jacques de Molay, Ok. os templários se organizaram para, assim, né, que eles foram dissolvidos, aqueles que... Porque a ordem, os chefes foram presos, mas os cavaleiros, na sua grande maioria, haviam sido avisados com antecedência da perseguição. É tido como segredo da ordem maçônica e da ordem de Molay, e também da alta magia, que o Jacques de Molay, mais alguns irmãos de armas, voluntariamente, ele por ser o mestre da ordem, se disporam a atrasar a perseguição, se entregando como Marte, para permitir que os irmãos da ordem pudessem fugir. E o local para onde a grande maioria fugiu foi Portugal. E em Portugal eles constroem, então, o Castelo de Tomar e transformam a Ordem dos Templários na Ordem de Cristo. O símbolo é o mesmo. E é a Ordem de Cristo que vai chegar nas navegações no Brasil. Então, o símbolo que chega no Brasil, olha só que bonito, é um símbolo altamente esotérico. É a cruz templária que chega aqui, é o primeiro local. Então, os templários, né, de forma indireta, estão aí na descoberta do Brasil. Devido à história deles. No meio disso tudo, então, desses séculos no qual está aparecendo cabala, tem cavaleiro templário, tem o sufismo árabe, tem astrologia, alquimia, vai surgir então um corpo de conhecimento que vai unificar e manter a comunicação com essas áreas, que é aquilo que nós chamamos de magia, e hoje nós chamamos de filosofia oculta e alta magia. O nome filosofia oculta, quem deu foi um mago do começo do Renascimento, chamado Henrique Cornélio Agripa,
Ele era católico, trabalhava para o imperador Maximiliano do Sacro Império Romano Germânico, e ele vai ser a pessoa que vai copilar e criar a primeira ideia daquilo que é a alta magia. Ok. Uhum. Então, é nesse ponto que a gente vai falar sobre os planetas e a magia, porque quem colocou essas coisas para funcionar da forma como nós conhecemos hoje, não vou falar que é o primeiro, mas é o que sobreviveu para nós, é o Henrique Cornélio Agripa. Ok. Ele é muito importante, tá? Ele é uma pessoa muito interessante também para a gente compreender o mundo da magia. Sim. Então, Marco, para aqueles que são muito mais leigos na magia, não é? O que é quando o mago faz magia, não é? Com quem é que ele está a relacionar-se? O que é que ele está a fazer? Que trocas é que ele faz? Com quem é que ele está a negociar ou pedir ajuda? Olha, é uma coisa muito interessante, tá? Essa pergunta. A magia, a palavra significa a grande ciência ou a grande arte. Arte no sentido de técnica. Sim. Ela significa as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tem um campo científico e tem um campo artístico. Quando nós pensamos ciência, temos que pensar em conhecimento. Claro. Então, quer dizer, é alguém que conhece o que está fazendo. E quando nós pensamos no campo artístico, é alguém que tem a técnica de fazer. Sim. É uma pessoa que vai conseguir aplicar o conhecimento. Na prática. É como se fosse o engenheiro e o pedreiro ao mesmo tempo. Sim. Tem lógica. Ele tem um conhecimento e o outro sabe aplicar, né? Okay. Então, assim, olha, não é todo engenheiro que vai saber uma parede, tá? Sim. E não é todo pedreiro que vai calcular a parede. Então, eles são complementares, né? Ali. Sim. Então, qual que é a ideia da magia? Primeiro, se ter o conhecimento dos conceitos, da cosmologia, da hierarquia das forças. E a técnica, que é o fazer. A magia, quando nós falamos fazer, né, a aplicação da magia, ela tem muito a ver com uma visão de mundo que a pessoa tem. Porque ela pode ser uma magia cerimonializada, ritualística, ali no qual você vai seguir um passo a passo, igual uma missa, né? No qual tem uma entrada, tem ali uma performance e depois tem uma conclusão. Lembra um teatro, lembra uma missa, porque é uma cerimônia. Sim, estou a perceber. E tem uma magia mais intuitiva, mais prática, mais para o dia a dia, que ela é muito pautada, então, no quê? Na inspiração, na visão, no autocontrole, na busca por melhorar sua energia, na busca por lutar contra os pensamentos ruins, por transformar as emoções ruins, por tirar o negativo e transformar em positivo. Exatamente. A aplicação prática da alquimia, transformar as coisas da sua realidade. A magia, ela busca transformar e criar a realidade individual de cada um. Então, olha, isso é uma coisa interessante, porque a individualidade ela é muito observada. Existe a magia para cada pessoa. Ok. Parte é uma estrutura comum, que eu vou ter, meus alunos terão, Sim. E parte vai ser individualidade. Certas coisas que meus alunos têm, eu não vou ter. Certas coisas que eu tenho, eles não vão ter. Então, observe que a gente pode falar assim, a nível de espiritualidade, é como que se cada mago e cada sacerdotisa tivesse sua própria religião. Só que essa religião, ela consegue se comunicar com as religiões dos outros magos, das outras sacerdotisas. Então, existe um campo muito grande de adaptação,
de algo que vai da personalidade de cada um, tá? Mas temos que pensar também que existe uma estrutura comum compartilhada, que é a tradição. Claro. E é sobre a tradição que eu represento. Então, por exemplo, esses livros que estão atrás de mim, eu estou sintetizando eles. Eu estou falando o que carregam as tradições e as interpretações cabíveis e também como as instituições às quais eu passei e as quais atualmente eu frequento, como elas veem esses mesmos conceitos. Okay. Então, quando nós pensamos fazer a magia, ela é muito individualizada. Por exemplo, existem práticas de magia muito simples, que envolvem apenas um exercício respiratório. Existe outra prática de magia que é um exercício de auto-observação, ver o seu mundo interior, ver seus pensamentos, suas emoções, ver como está seu corpo físico. Isso nós chamamos a tomada de consciência. E quanto mais consciente nós nos tomamos, mais poderoso a nossa magia se torna também. Uma coisa é inerente à outra. Mago, sabendo, não é, que também vamos aprender aqui no podcast e durante a vida, sabemos que tudo no universo é energia. Podemos então dizer que a magia é também um trabalho com as energias, na sua manipulação e na sua transformação. Perfeito. Olha, hoje eu estava vendo um podcast no YouTube, no qual eram de dois cientistas, um que eu gosto muito, que é o Sérgio Sacani, que é aqui no Brasil a gente chama ele de Sérgio dos Foguetes. Eu adoro ele. Ele fala com tanta paixão sobre astronomia, né? Ele é tão simpático, eu acho ele fantástico. E ele estava conversando com um professor de neurociência que é pioneiro na implantação de chips, que é o Miguel Niconelis. Ele que desenvolveu um exoesqueleto para uma pessoa paraplégica poder andar novamente. Okay, então, ele é o que há de mais... A pessoa que tem de mais conhecimento no mundo atual sobre essa área de cibernética, né? Ligar os chips a... Ele cria os ciborgues, né, no mundo hoje, né? A ideia de ciborgues de verdade é dele, né? Sim. Enfim, eles conversando, eles deram uma definição interessante do que é a vida, segundo o ponto de vista das ciências deles, tá? Claro. Porque cada ciência vai falar da vida de uma forma diferente. Então eles falam o seguinte, olha, a vida humana, não só do ser humano, mas de todas as formas na Terra, ela é uma tentativa, não apenas uma tentativa, ela é uma forma que captura energia solar e consegue guardar informação e transmitir informação quando ela se reproduz. Então ela necessita de um ambiente, de uma matriz de baixa entropia, ou seja, que perca pouca energia. Isso é completamente de acordo com a magia, tá? Não vou falar que eles são herméticos ali, porque não são da tradição, né? Eles podem levar isso como algo ruim para a ciência deles, mas eu diria que tem total respaldo da ideia da magia. Tudo é energia e tudo é informação também. Então, quando nós pensamos assim, a plantinha ou as coisas mais simples da natureza, por exemplo, zooplâncton, fitoplâncton, né, que são as algas azuis do oceano, que é a base da vida terrena, elas estão captando luz solar. Faz a fotossíntese, pega a luz solar, usa ali um nutriente disposto no meio deles, usa a água e replica. Aí vem um animal um pouquinho maior, come ele, aí vem outro, come, aí vem outro, come. Aí de repente dali nasce uma plantinha,
fazendo mais ou menos a mesma coisa, interagindo com o ar, com a água e captando a luz solar no processo de fotossíntese, que é quando você pega uma porção do sol, da luz solar, e com as reações gasosas vai virar glicose e água, né? Mais ou menos isso. Que eu estou me lembrando lá das minhas lições da escola, lá na quinta série. Muito interessante, muito interessante essa parte em que diz que a energia solar é absorvida e nós, e tudo o que existe aqui, recebe essa informação que é uma... Tudo é energia solar. Basicamente, ao fim das contas, é isso, né? Quando nós pensamos que a vida na Terra, ela vem da força estelar, é completamente verdade. Nós, é como o Carl Sagan fala, né? Somos poeiras da estrela. Mas somos mesmo, né? Agora, nós somos uma forma de energia organizada. E essa organização vem da ideia dos planetas da astrologia, que a magia fala. Vou falar um pouco deles, então. Sim, vamos lá, então. Como é que eles estão ligados com os nossos signos e às vezes dizemos que somos regidos por Neptuno e quando dizemos que a importância que Neptuno está retrógrada, isso tudo influencia nas nossas vidas, não é? Perfeitamente. Segundo a tradição do cristianismo popular, ele não é nem católico, nem evangélico, nem nada, é o cristianismo do povo, tá? Sim, sim. O não oficial. Sim. Peguei esse livro aqui, muito interessante, tá? Esse aqui é o Hermes Trismegisto, ensinando ninguém menos que o Moisés aqui, olha. Esse é o Moisés. Sim. Recebendo os conhecimentos do Hermes Trismegisto. Isso aqui é o piso da Catedral de Siena, lá na Itália. Ou seja, uma catedral católica coloca como a fonte de conhecimento o Hermes Trismegisto. E o que é que ele está ensinando, o Hermes Trismegisto ali? A ideia da relação do macro com o micro, como um reflete o outro. Nas teorias da alta magia, especialmente aquela que olha para a cabala, para o conhecimento da mística, baseada nos livros sagrados, se diz o seguinte, que o Espírito Santo ele tem 7 faces. Essas 7 faces, ela aparece nos evangelhos como os 7 espíritos frente ao trono de Deus. Esse Deus aí seria então o Espírito Santo. E esses 7 espíritos, as 7 faces dele. Esses 7 espíritos são os 7 planetas da alquimia. Essa ideia é uma ideia que vem de uma matriz mesopotâmica, especialmente com os babilônicos, mas que nasceu antes mesmo dos babilônicos, lá com os sumérios, mas que foi amplamente difundida no conhecimento da magia, passou para a Europa Ocidental como um todo e veio para a América. E até hoje, né, existe a manutenção dessa ideia com muitas poucas transformações, tá? Sim. Então, essa está bem na raiz da tradição. E é uma das ideias principais da tradição. Então, o que são esses 7 espíritos? São os 7 espíritos planetários que nós chamamos de os 7 arcanjos, os grandes anjos. E esses 7 arcanjos, no nome que nós damos na magia, são os 7 cosmocratores, os 7 criadores do universo, que são as primeiras expressões da divindade. Então, estou a perceber como se fossem filhos criadores. Isso, que é para magia, tudo é conectado, então se dá a ideia do uno. E quando nós pensamos o Deus absoluto, é esse uno. Essa energia que me liga, que liga você, que liga a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, nos dias futuros, que liga todas as expressões da vida e das coisas que nem estão vivos ainda, né? Coisas inorgânicas também.
É mas tudo o que que carregam existe. nelas energia, né? Então, olha só, essa unidade ela pode ser compreendida pelas partes que compõem a unidade. E dessas partes, as primeiras são essas 7 faces do Espírito Santo, que são esses 7 cosmocratores. Então, quando nós pensamos cosmocratores, a gente está pensando o tipo de hierarquia espiritual mais elevada que há na cosmovisão da magia, da astrologia e da alquimia, pois cada um deles representa um planeta e todos os derivados do planeta. Não apenas o planeta, mas todo um conjunto de coisas que andam junto com aquilo. Sim. E são, então, nomes que se tem de seres angelicais. E eu vou falar eles agora quais são, as relações deles. Diga uma coisa, Mag, esses que você fala em 7 planetas são os planetas do nosso sistema solar, todos? Porque depois faltam planetas, mas eles não são. Não. São os planetas do nosso sistema solar. Porém, o conceito de planeta ele é um pouquinho diferente. Não é o conceito da astronomia, é o da astrologia. Da astrologia, eles pensam a divisão entre coisa fixa e coisa móvel. O fixo são as estrelas, os móveis são os planetas. Então, o Sol e a Lua entram como planeta. Sim. Porque eles estão em trânsito no céu, tá? Ok. Então, são os planetas, né, da astrologia: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, todos eles estão representando um anjo. Tem um monge medieval chamado Tritênios, ele é alemão e ele é o mestre do Cornélio Agripa. Então ele está escrevendo ali perto de 1400 para 1500, né? Ele fala o seguinte, que os anjos são os motores das estrelas. Então, quando nós vamos pensar assim na parte da cosmologia, nós podemos pensar o seguinte, que quando nós pensamos num anjo, ele é aquela força que move o planeta e todas as coisas derivadas desse planeta. Okay. Vou dar um exemplo, por exemplo, da Lua. Lua é regido pelo anjo Gabriel. Gabriel significa mensagem de Deus. Uhum. Além da Lua, ele tem alguns animais, ele tem pedra preciosa, ele tem metal, ele tem alguns traços dos seres humanos que são essas coisas relativas à Lua, que faz parte também do domínio de Gabriel. Então é como se a Lua, para ajudar na composição da Terra, ela fosse se derivando em muitas outras coisas, que está desde o reino mineral ao reino vegetal, ao reino animal e ao reino humano também. Sim. Então, será isso que o Marcos está a falar? É, portanto, como a Lua intervém nas marés do mar, como ela também intervém nas mulheres grávidas da gestação, como ela tem o seu papel e a sua função em cada parte aqui na Terra, não é? Isso, a Lua, ela comanda o elemento água. Okay. Então, quando se quer trabalhar com os elementos águas, se trabalha com a Lua, se trabalha com o Gabriel e com os anjos da Lua. A Lua, ela simboliza animais lunares, que seriam animais noturnos. Pode-se pensar, por exemplo, às vezes numa coruja, às vezes num gato. Então você vai achar animais que têm relações diretas com a Lua ou com a noite. Sim. Plantas, a mesma coisa. Plantas que vão carregar cor branca, porque a cor da Lua é atribuído branco ou prateado. Então, por exemplo, certos tipos de lírio, certos tipos de
plantas brancas, né? Flores brancas ou flores noturnas também. Aqui no Brasil tem uma muito famosa que é a Dama da Noite, que quando se cai à noite ela começa a exalar um perfume no ambiente que é muito notável. Claro. O metal da lua é a prata. E a pedra preciosa da lua é a pérola. Então, olha assim, por que é a prata? Porque carrega a mesma cor da lua, a lua prateada. E por que a pérola? Porque ela nasce debaixo da água. Então, é um jogo de semelhanças. Tá? Eu estou a entender. A semelhança pode ser através do formato, pode ser através da cor, ou pode ser através de um atributo que não é tão óbvio a princípio, mas... Um hábito é uma questão de natureza. Exato. É muito interessante. Então, por exemplo, aqui no Brasil temos outras duas pedras também que nós falamos que são lunares. Uma que chama selenita e outra que chama pedra da lua. As duas são brancas. Então elas carregam essa semelhança. Sim. Animais relacionados à água pode ser animais relacionados à lua também. E o ser humano também é regido pela lua, especialmente aqueles que nasceram sob o signo de Câncer, que é o signo regido pela lua. Então os signos do elemento água serão também regidos pela lua, mais, não é? A lua, então, ela move também certos atributos dentro do corpo humano. Aí é como a humanidade no geral, especialmente aquilo que se fala o elemento água. E o elemento água, ele está entre os joelhos e a região sexual. A água, ela representa a vitalidade humana e a sexualidade também. Um é relativo ao outro. Se tem uma boa vitalidade, tem uma boa sexualidade. Uma pessoa com baixa vitalidade, baixa sexualidade. A lua, ela é relativa também às crianças, à infância, à gravidez, às mulheres e à família. Então ela tem uma ação direta nessas forças a fim de promover, a fim de proteger, a fim de estimular. E Gabriel, por sua vez, né, o nome Gabriel simboliza a mensagem de Deus. Então, quer dizer, quando Deus quer direcionar uma ideia para uma pessoa, ele quer se comunicar, ele utiliza o Gabriel. Por isso ele é o anjo da revelação. Ele revela para Maria o nascimento de Jesus, e ele revela para Maomé o Alcorão. Muito bom, muito bom. Ele é o revelador, então, o Gabriel. Existem textos apócrifos que Gabriel é um dos anjos que vai derrotar uma certa classe de demônios. Dependendo dos textos apócrifos que for ver. Cada texto apócrifo fala de um anjo diferente, numa função diferente. Gabriel é muito citado, Uriel é muito citado, Michael, que é o Miguel, muito citado também. Outros são menos. Então, quantos planetas e os anjos? Pode falar. Quantos existem desses arcanos? São os 7 só para cada planeta ou depois existem outros? Esses são os 7 maiores, tá? Mas, tradicionalmente, pela Cabala, nós dividimos os anjos em 9 categorias. Os mais próximos a Deus, que são os serafins, e os mais próximos aos homens, que são chamados de anjos. Anjo é uma palavra tanto para essa hierarquia espiritual que está mais próxima à Terra, quanto um genérico para todos eles. Porque a palavra anjo, ela vem do hebraico e significa arauto, mensageiro, aquele que fala por alguém. Então, é como se cada anjo fosse uma mensagem do Logos, desse grande verbo criador que é o Cristo. Observe que a ideia da linguagem ela é muito presente ali.
Claro, esse Logos eu também já ouvi falar, não é? Desse Cristo. Também diz que é uma entidade ou um ser que é responsável também ou pelo sistema solar ou por certos planetas, não é? Existe a ideia do Cristo, ela é a ideia da força da vida. Basicamente, de uma forma genérica, nós podemos falar mais ou menos o seguinte: o Cristo é o espírito do universo e o Espírito Santo é a alma do universo. Ok. Mais ou menos isso de uma forma de uma forma mais assim, generalizando, tá? E a gente pode ainda falar mais coisas. Olha, o espírito da terra é Melquisedeque. Sim, já ouvi falar também. Não, e a alma da terra é Lúcifer. Ah, ok. Sim. Então, o conto de Lúcifer, da queda do paraíso, ele está simbolizando a queda de todos os humanos, de todos os homens. Sim. Mas os homens é aquele que ainda carregam a luz, então são os portadores da luz. Pois, isso ser. Lúcifer é diferente de demônio e é diferente de Satanás, de Satã. Existe uma compreensão. Muita confusão que as pessoas fazem também fazem muita confusão. Então, por exemplo, no esoterismo, Satã é uma coisa ruim, demônio é uma coisa ruim, mas Lúcifer não é uma coisa ruim, é uma alma que sofre um drama, né? É uma pessoa que passou por uma tragédia, um ser que passou por uma tragédia. O nome brasileiro é porque é o portador da luz, não é? É o portador da luz. Isso. Daí voltamos então à ideia do conhecimento, de como isso é importante na magia. Porque o drama cósmico de Lúcifer é o drama que envolve o conhecimento do bem e do mal. E o que move a magia é o conhecimento do bem e do mal. Então, por isso, nós usamos essa representação de Lúcifer como um coletivo para todos os seres humanos que estão buscando a sua luz interior. Exatamente. Da alma do mundo. Como a alma do próprio mundo. Muito bom. Muito bom. Continua então com os planetas, para a gente comentar. Os planetas e os anjos, eu vou falar os planetas e os seus respectivos anjos. Lua, Gabriel. Mercúrio, Rafael. Vênus, Uriel. Sol, Michael. Marte, Samael. Júpiter, Zachariel e Saturno, Orifiel. São esses os 7. Ok. Cada um está regendo um campo específico da realidade humana. Sim. Vamos falar eles são os planetas que estão regendo os 12 signos do zodíaco ao mesmo tempo. Sim, sim. Podes falar um pouco do arcanjo Miguel e do Sol? Ele simboliza aquele que é como Deus, o nome Miguel, Michael. Então, é o portador da luz astral, ou seja, a luz dos astros é depositada em Michael para ele redistribuir essa luz aos 7, e a luz dos 7 vai a Melquisedeque, na Terra, que é o espírito da Terra, que por sua vez redistribui nos seres humanos, para que eles tenham então essa luz divina através então das formas que mantém o universo e a criação. Por ser aquele que recebe a luz astral, Michael é tido então como a luz solar ou logos solar, uma vez que ele está representando aquele centro do movimento. E o grande atributo de Michael é a sabedoria. E a sabedoria é justamente o discernimento do bem e do mal. Então, quer dizer, aquele que não vai ser enganado, aquele que sabe o que está acontecendo. Lembrando que um dos principais poderes de Deus é a onisciência.
é aquele que sabe tudo, né? Em todo lado. E essa onisciência, ela tem muito a ver, então, com a ideia do Sol e de Michael. A onipotência, o poder de criação ou de destruição, vai ser muito relativo a Marte e a Júpiter. Sim. E a presença universal, o onipresente, ele está muito relativo a Saturno, uma vez que ele representa o próprio tempo. E é o nivelador universal, aquele que equilibra o universo, uma vez que Saturno é o deus da vida e da morte. Então ele que comanda os anjos da morte, e as forças de Saturno, de Júpiter e de Marte são forças combativas e às vezes destrutivas. Elas vêm para destruir o mal, destruir a corrupção e equilibrar as forças. Já a força de Gabriel, de Rafael e de Uriel são forças construtivas, muito relativas ao nascimento e ao desenvolvimento das coisas. Então temos ali a Lua, Mercúrio e Vênus trabalhando tanto com a reprodução, com a sexualidade, com o nascimento, com a reprodução, com a fertilidade e também com o desenvolvimento humano. As crianças são regidas pela Lua, os adolescentes são regidos por Mercúrio, aqueles que têm a fonte do conhecimento, têm a mente rápida, que são inquietos, né? Que estão se hesitando. Inclusive, é interessante pensar as cores de Mercúrio. Ele não tem uma cor específica. Ele se fala coisas multicoloridas. Aqui no Brasil tem uma pedra preciosa muito legal, que é uma opala chamada Pedro II. Ela é branca, mas de acordo com como bate a luz do sol, ela vai mudando de cor. Ela vai do rosa para o amarelo, para o prata, para o verde, para o azul, para o amarelo. Ela muda as cores dela. Deixa-me só aqui, eu quero dizer a todos que nos estão a ouvir que hoje em dia as lives ficam depois gravadas no YouTube, no canal do Podcast Quântico. Quem quiser depois rever a live, ou voltar a ver, ou passar para os amigos, vamos sempre poder acompanhar este conhecimento todo que o Mago Lamont está aqui a deixar. Vai ficar disponível sempre no YouTube, tá bom? Vamos continuar então. Vou aproveitar, pessoal, esse momentinho para convidar a todos a entrar na Escola Hermética de Alta Magia, uma escola dedicada ao conhecimento da alta magia, do hermetismo, da filosofia da magia e da astrologia, com aulas todas as terças-feiras, às 20 horas do horário de Brasília, com uma mensalidade acessível a todos. Sejam todos bem-vindos na escola, tá, gente? Então, onde é que podemos encontrar a escola? Como podemos acessar a escola? A escola vocês vão achar pelo meu perfil de Instagram, que é @magolamon. Ok. Tenho também um canal no YouTube, @magolamon, e temos também o TikTok com o mesmo nome, @magolamon. É um dos únicos, talvez o único canal em língua portuguesa que ensina magia. Temos lá mais de 400 conteúdos ensinando conceitualmente a magia, de coisas básicas a coisas avançadas. E vamos ali sempre trabalhando com qualidade e profundidade. Temos ali, então, temas específicos, por exemplo, sobre a questão de Lúcifer, da alma do mundo, da criação do universo, dos trabalhos com os anjos, da Goétia, de todas as coisas que passam pelo universo. Claro, é que as pessoas, para mim, eu gosto muito também da magia e destes temas, porque não é só a magia que a gente pensa que vê na televisão, que era do Harry Potter, não. A própria magia traz muito conhecimento sobre tudo e sobre todas as áreas, não é? Isso que eu acho que é muito fascinante e importante, não é? Exatamente. Eu acho que, olha, a principal questão da magia é que ela propõe uma transformação do seu interior. E para você mexer nas coisas do seu universo, para você abrir a sua caixa de Pandora,
você precisa de coragem e precisa enfrentar seus monstros. É verdade. É E para verdade. você fazer isso, você tem que ter o conhecimento de si. Sim, Então, o sim. que a magia vai utilizar na prática? Quando eu estou lá mexendo nos meus abismos pessoais, e eu vou lidar lá com meus demônios psicológicos, os meus egos, quando eu entendo um certo ego, para eu intervir nele, eu vou chamar a ajuda de uma força desses anjos. Ok. Sim. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira trabalhar com o magnetismo, tá? Quero aumentar meu magnetismo para poder atrair mais coisas que eu acho importante para minha vida. Pode ser atrair saúde, atrair finanças, dinheiro, atrair pessoas desejáveis, pessoas bem intencionadas, para atrair conhecimento, para abrir as portas da vida. Se eu acho que é necessário isso, eu vou trabalhar então, por exemplo, com Uriel, Vênus. Ok. Vênus vai trabalhar na esfera do amor e da sexualidade, né? Isso que ele consegue me entregar. Para que eu tenha em abundância o magnetismo, eu vou ter que procurar no meu abismo pessoal um demônio que vai roubar essa energia minha. Então, qual que é o demônio que vai roubar a energia do amor? Os demônios da luxúria. Então, eu vou ter que ir lá no meu abismo pessoal, entender a minha luxúria, para bloquear ela, intervir nela, para que o meu magnetismo, então, cresça novamente. Para que esse poder de Vênus venha para mim. A magia fala o seguinte: uma vez que você quer lidar com a luxúria, você vai receber os benefícios das virtudes dos anjos de Vênus, porque eles são especializados em lidar com essa situação. E, ao mesmo tempo, eles vão aumentar o seu potencial erótico e da beleza. Ok. E vão aumentar o seu magnetismo. Porém, para você ter essas coisas, você vai ter que oferecer uma mudança no seu interior. E quando você faz essa mudança no interior, as chaves para a grande realidade exterior são abertas. Então, o magnetismo, o poder de atração, começa a funcionar naquele momento. E o magnetismo, no sentido do poder de afastar, é justamente o que eu vou fazer com a luxúria e os demônios da luxúria. Eu vou afastando eles, eu vou evitando aquilo ali. Então envolve tanto um trabalho físico quanto um trabalho psicológico. Físico, psicológico e espiritual estão alinhados na magia. Então, assim, a gente tem que usar tudo a nosso favor. Isso é um ponto muito inteligente da magia. Nós usamos absolutamente tudo. Tecnologia, religiões, literatura. Claro. Não temos preconceito com nenhuma religião, bem pelo contrário, nós gostamos de todas. Claro, porque a própria magia não é nenhuma religião, não é? É apenas uma prática também. Por exemplo, às vezes eu quero saber de uma certa coisa para compreender que está num texto lá do zoroastrismo, ou que está num texto lá védico, ou um texto tibetano, ou um texto taoísta. Com certeza eu vou atrás deles. Jamais iria dar as costas para isso. Outras coisas, para eu entender uma coisa terrena, às vezes a gente tem que olhar para uma religião de matriz africana para entender uma coisa mais mundana, uma força mais humana, não tão grandiosa assim. Sim, Mago, eu penso que até que hoje em dia nós, através das religiões, não conseguimos adquirir muito conhecimento. E realmente na magia, para aquilo que eu tenho visto, o conhecimento é muito aberto, não é? Não é escondido. Para quem quer estudar, ele está ao acesso das pessoas. Um conhecimento muito esotérico, mas muito escondido também. Muitas vezes só os grandes maçons têm acesso, não é? Isso. Olha, e por muito e muito tempo, foi um conhecimento da alta magia, ele era exclusivo para reis, para a alta hierarquia católica, bispos, arcebispos, cardeais,
abades e papa. Pois. Era para os grandes aristocratas, duque, condes, marqueses, barões, e para depois, né, os maçons de mais alta hierarquia. Quer dizer, aqueles que, segundo o rito escocês antigo e aceito, tivesse atingido o grau 33, ele ia começar a estudar a magia. Pois. Porque não era um conhecimento institucionalizado. Não. Um outro maçom queria passar para ele de boca ao ouvido como segredo, né? Sim. Então, o que acontece nos dias de hoje? Olha, por algum motivo, o karma do mundo agiu. Esse conhecimento foi perdido em todas essas esferas. Não foi perdido por completo, mas foi perdido coisas extremamente importantes. Então, eles estão lá de forma fragmentada hoje. A cúpula católica entende? Entende um pouquinho. Tá? Lembrando aqui, ó, isso aqui é católico, tá, gente? É o Hermes Trismegisto. Se for no Vaticano, os aposentos do Papa é protegido por símbolos herméticos. Nós vemos também, é uma coisa que me fez sempre um pouco confusão, e aproveito para perguntar aqui, que é o porquê como é que eu ia dizer, de estátuas e imagens tipo as gárgulas e assim mais diabolizadas nas igrejas católicas. Proteção. Ok. Aqui no Brasil, no interior do Brasil, tem um rio muito importante chamado São Francisco. E os barqueiros do rio São Francisco, eles carregavam na parte frontal do barco, eu não sei se chama polpa do barco, proa. Na proa do barco, uma estátua demoníaca de uma carranca, que parece uma gárgula, dentes enormes, fazendo careta, orelha espichada. E aquilo ali era utilizado para afastar espíritos malignos. Exatamente. Sim. O monstro era utilizado para afastar espírito maligno. Okay. A mesma coisa acontece com o escudo de Atenas, que carrega a cabeça da Górgona ou Medusa. É feita para vencer monstros. Sim. No primeiro poema escrito pela humanidade, Epopeia de Gilgamesh, se tem o Umbaba, que é um monstro. Esse monstro, ele protegia uma floresta de outros monstros, de outros invasores. Então, olha, às vezes o monstro não é só uma coisa ruim, ele é um protetor. Então, as estátuas feias, elas têm muito essa função de proteção também. No Egito Antigo, tem uma divindade que eu gosto muito dela, chamado Besna. Ele é um anão feio, que tem um pênis enorme, que afasta todos os inimigos do faraó, porque ele bota medo de tão feio que ele é. Por ser feio. E outra coisa, aí ele protege as crianças também. Então, ele gosta daquilo que é inocente. Sim. E combate aquilo que é o maligno. Então, essa ideia existe até os dias de hoje, com a gárgula, com as estátuas. Ela é feia, ela é para proteger, mas ela afasta coisas malignas. Sim. E chama as coisas inocentes para a sua guarda. Mas exatamente. Os símbolos de proteção, esse é o mais poderoso. Ó. Ok. Esse aqui bota demônio para correr, viu? Ok. Essa é a estrela de David? Não. Essa é a estrela microcósmica. Okay. Que a estrela de Davi é de 6 pontas, essa é de 5. Então ela é chamada de pentagrama esotérico ou tetragramaton, devido ao tetragrama escrito aqui. Tá? E aqui no centro, essa estrela ela é composta com o símbolo dos 7 planetas. A espada é Marte, o cálice e o espelho aqui no meio, Vênus, os olhos de Zeus,
E também tem o Calção esquadro. de Mercúrio, É o Marte esquadro. nas pontas, aqui Saturno. Então nós utilizamos esse símbolo para representar a onipotência divina. Aqui é o Espírito Santo, versão guerreiro. Com a skin de guerreiro dele. Sim. Então, por exemplo, quando nós pensamos em proteção, nós usamos esse símbolo. Até mesmo quando os magos têm que lidar com questões infernais. Por algum motivo, né, alguns magos têm que entrar no abismo para resolver seus problemas lá. Aí eles vão guardados com essa força para não se perderem no caos. Tá? Esses mundos que falamos, que eu também já estudei um pouco e sei mais ou menos, todas essas entidades, não é? E existem reinos onde existem esses mundos que são outras realidades. Boa questão. Serão, portanto, quando eu ouço dizer que existem fadas, existem duendes, não é? E eles Existem. no reino dos duendes, portanto, Sim. existem aqui ao pé de nós, não é? Não os conseguimos ver. Bom, existe uma coisa que é um conceito interessante, que os primeiros cristãos, olha só que interessante, os primeiros cristãos, eles tinham muitas histórias com fadas. E tem um santo especial, se eu não me engano, é o Santo Antão. Ele é muito conhecido por ter tido um diálogo longo com um sátiro, um homem metade cabra, metade homem. Ah, sim. E isso gradualmente foi se sumindo no mundo. Até ali, durante a Idade Média, se tinha aparição de algumas coisas ainda. E de repente tudo some. O que acontece? O mundo ele foi se materializando cada vez mais. Sim. Há 2000 anos atrás o mundo não era tão material. Ele era muito material, mas não tanto quanto hoje. Então, à medida que ele vai se solidificando, se cristalizando, a crença coletiva também ela vai ficando cada vez mais desfocada, ela vai perdendo as percepções. Então, as fadas, os seres espirituais, eles foram gradualmente se ocultando. Vou entender. Onde que eles existem? No mundo astral. E o que eu estou falando é mais ou menos, então, em outras palavras, numa linguagem mais técnica, né? Seria o seguinte: o mundo astral antes era mais acessível e mais unido ao mundo físico. Hoje ele está mais inacessível ao mundo físico. Existem mais barreiras para a gente entrar lá. Próprios, não é? Nosso Condição, estilo de vida, crença. Pensa o seguinte, quântico. 500 anos atrás, nossos ancestrais moravam todos numa casa no campo, tinham contato com a natureza todo o tempo, ia no rio para pescar, ia no campo para plantar, fazia uma caça aqui, outra ali para se alimentar, né? Então, assim, eles tinham contato com a natureza direto. Era parte do dia a dia dela. Hoje, eu vou falar pelo meu estilo de vida. Quando eu vou na natureza, é algo extraordinário. Hoje? Sabe? Não é uma coisa do meu dia a dia mais. Eu moro numa cidade grande, cheia de concreto, de asfalto, poluição sonora, visual. Daqui, ó, eu moro num lugar bom, eu tenho até natureza, mas eu já tenho certas dificuldades para ver as estrelas. Mesmo o barulho tração sonora, que é São Paulo, lá é muito difícil ver estrela no céu, uma camada muito densa de poluição. Você vê as mais presentes. Aí, quando a gente vai para o campo, vai para uma serra, para uma montanha, aí sim a gente vê o céu. Aquele céu estrelado, né? Claro. E tanto de luz, que é coisa maravilhosa, né? Mago, eu sei bem o que diz, que eu vivo aqui. Não foi só o contato com esses seres, foi o contato com a natureza que nós perdemos, né? Claro, e como eu estava a dizer, eu vivo aqui junto ao mar e a 5 minutos da costa do Atlântico e realmente eu consigo ver milhares e milhares de estrelas a olhar para o céu, não é?
outra visão, outra coisa. Até consigo ver às vezes, como eles dizem, não é a Via Láctea, eles chamam qualquer coisa que passa aí, não é? Uhum. Muito bom. Então eu diria, olha, não foi só essa dimensão dos seres místicos que nós perdemos, a gente perdeu foi muita compreensão da própria natureza, né? Claro. Tem muitas coisas assim para as quais nós fomos nos tornando cegos. Então a gente tem que fazer um trabalho de reabilitação, de buscar nos conectar novamente com todas essas coisas que foram banalizadas. Então, por exemplo, para quem que vai aparecer uma fada? Olha, para alguém que tem uma conexão com a natureza bem grande, tá? Okay. Por exemplo, para um indígena aqui no Brasil, que está lá no meio da floresta, para ele vai aparecer coisas, vai aparecer espíritos da natureza. Não vai ser uma fada europeia, mas vai ser um ser espiritual que ele vai ver segundo a cultura dele. Claro. Uma outra coisa que tem, né, que é um uso de ervas do poder. Certas pessoas vão tomar alguns chás, usar alguns cogumelos, fumar algumas ervas de forma xamânica, ritualística, para ter acesso a esses mundos espirituais e diversas coisas. Os mais comuns que tem é um que tem no México, chama peyote, um cactus, e um que tem nos Andes, chamado São Pedro ou Dom Pedro, que é um cactus também, no qual a percepção do mundo espiritual fica muito mais aflorada. Claro. No Brasil, tem um chá muito famoso, que é o daime ou ayahuasca. São nomes diferentes para o mesmo chá. O terceiro nome que se dá é jarré. Um chá que é feito à base de um cipó. Cipó, sim. E ele vai também abrir percepções para o mundo espiritual. O jarré no Brasil ele é utilizado como culto. No México, o peyote entre xamãs. E na Bolívia, no Peru, o São Pedro, principalmente no Atacama. Existe uma teoria também, tá, que vem da antropologia, especialmente para os antropólogos que trabalham com a parte da alimentação, sobre o cogumelo, especialmente o psilocibina, que nasce do esterco da vaca, tá? Ele tem um poder cognitivo diferente. Ele faz os neurônios ali estabelecerem conexões que antes não eram possíveis e faz a pessoa perceber coisas que não eram perceptíveis antes. Marco, mais uma vez estamos aqui a falar também neste caso, é que tudo é uma energia, que essas entidades estão num nível energético, numa frequência diferente que não conseguimos ver e que existem ervas e ferramentas e que algumas pessoas que não precisam dessas ferramentas já têm essa habilidade, que conseguem aceder e ver essas entidades. Muito importante isso que falou. Segunda coisa, olha, não são todas as pessoas que podem usar essas coisas. Se ela tiver um histórico de doença psiquiátrica, não pode. Se a família tem histórico, também não pode, arriscado, tá? E também não é necessário usar. As pessoas podem desenvolver isso sem o uso dessas coisas perfeitamente. Okay. E o uso ele tem que ser de forma segura, controlado, com pessoas para dar assistência também. Claro. Eu, particularmente, na minha vida, usei pouquíssimas vezes, tá? A última vez que eu tomei um ayahuasca deve ter uns 10 anos. Foi importante, foi legal, tá? Tive a experiência que eu quis. Já também, há uns 10 anos, utilizei o cogumelo, utilizei os cactos que eu falei. Tenho experiência prática com eles, mas foram experiências controladas e seguras, com doses pequenas também, tá? Muito importante falar o tamanho da dosagem, porque lembrando que são substâncias externas ao corpo humano que vão criar níveis de intoxicação. Sim. E elas podem, se feitas de forma
desrespeitosas, sem uma boa medida, pode causar muito prejuízo. Claro. Porém, vou falar para você de uma experiência de um amigo que eu tenho, que é um estudante também da escola de alta magia, que é um sertanista brasileiro. Ele, um grande amigo meu, nós fizemos faculdade juntos há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, mais ou menos, e ele foi morar no Alto Xingu, e foi uma das pessoas que mais ficou tempo lá, continuamente. Ficou 7 anos, junto com os indígenas brasileiros. O Alto Xingu aqui no Brasil é o lugar onde tem a maior população indígena, com o maior número de tribos diferentes e de culturas indígenas diferentes. Ela está na transição do Cerrado para a floresta amazônica, então ele pega muita cultura amazônica e olha só, alguns xamãs utilizam essas coisas que nós falamos aqui, especialmente o chá, mas quando eles querem ver o mundo espiritual é através dos sonhos, tá? E os sonhos, para ele se qualificar a ver esses seres, olha, vamos lembrar do contexto. A gente está falando então já de pessoas que já moram na selva. Sim, A sim. vida toda em contato com a natureza. O xamã, que é o líder espiritual deles, para ver esses seres espirituais, ele faz um treinamento de 5 anos. Pois. E é 5 anos de purificação brava, no qual ele tem que conservar suas energias ao máximo. Ele não entra em castidade por 5 anos, e só depois disso que os espíritos da natureza começam a respeitar ele, a falar com ele. Aí ele vira aquele xamã que sonha com a cura das doenças, aquele que fala com os antepassados, aquele que vê o futuro. Então ele literalmente se torna um ser espiritual. Mas são 5 anos para alguém que já está lá. Então quer dizer, olha, até mesmo para quem está nas culturas que vivem integrado à natureza, não é fácil. Esse que era o ponto que eu queria chegar, sabe? Precisa de preparação. Basicamente, qualquer planta de poder vai ser um artifício, mas não é o principal. O principal é a preparação. Ok. Mago, há mais alguma coisa? Estamos quase perto das 2 horas da live. Queria reservar aqui também um pouco de tempo para as perguntas dos nossos espectadores. Se tiver mais alguma coisa sobre os planetas e a sua... Já falámos tudo, não é? Sobre os planetas e a sua relação. Vamos então aqui abrir às perguntas. Quem quiser perguntar, vou procurar aqui, que eu já tinha visto aqui uma pergunta. Vamos perguntar, pessoal. Agora é a hora de aqui, respostas. Perguntam-lhe aqui se você é clarividente ou tem percepção extrasensorial. Todo ser humano é um pouco clarividente, não apenas eu, tá? Mas você também que está perguntando, o quântico aqui que está conversando. Clarividência é uma faculdade humana, porém, olha, é uma faculdade não estimulada na maioria dos seres humanos. E quando eles têm lapsos de clarividência, eles acham que é um truque da mente deles. Eles não dão crédito para aquilo. Eles acham que é um lapso, que é um devaneio. Mas às vezes não, foi uma clarividência mesmo. Assim como todo ser humano faz viagem astral, quer dizer, sonha, e às vezes está sonhando. Isso é faculdade espiritual também. Todo ser humano tem intuição também. Também é mediunidade. Todo ser humano tem inspiração também. Exatamente. E se o ser humano está em harmonia consigo mesmo, ele também tem controle sobre os elementais. Por exemplo, aquele dia que você está em paz, que você está bem, você vai conversar com o gatinho fica cheio de amor para você, você vê o passarinho cantar, você vê o cachorrinho andando na rua, isso aí é controle dos elementais também. Então, olha, todo ser humano tem, tá? Níveis vão mudar, o que treinou menos tem menos, o que treinou mais tem mais. Então, essa que é a lógica de pensamento que nós temos que ter. Imagina, mais perguntas. O espiritual é uma dádiva a todos os seres humanos.
Os magos e as sacerdotisas só estimulam eles a crescer. Ok. Se tiver mais perguntas, podem fazer agora. Estamos no fim da live para fazer as perguntas. Enquanto não aparecer, mestre, eu tenho algumas que não são muito a ver com a magia, mas são a ver com o programa e com o que eu gosto de falar, e gostava de fazer assim a sua pergunta também, para saber a sua opinião. Mestre, Mago, como vê a existência de seres extraterrestres? Eu acredito, tá? Mas pela magia, os seres extraterrestres são inteligências planetárias. Então, por exemplo, são sociedades, humanidades que se desenvolveram em outros planetas, em outros momentos do espaço-tempo, e conseguiram se autorrealizar. Então aconteceu isso no Sol, em Mercúrio, em Vênus, em Marte, mas não nesse mesmo momento da dimensão que nós vivemos. Ou seja, nesse que atingiu essa materialidade, isso é exclusivo da Terra. Porém, outras forças espirituais vêm aqui para ajudar a composição da Terra, porque quando eles ajudam a composição da Terra, eles ajudam a si mesmo. A Terra ela carrega alguns mistérios únicos no universo, que é a possibilidade do aumento do poder divino. Então, deuses de outros locais vêm aqui para se evoluir. E como que eles fazem isso? Passando pela vida humana. Pelos mesmos problemas que eu e você. Porque aqui, qual que é a ideia? Seres espirituais são desprovidos dos seus poderes, adquirem mortalidade, mas através dessas abnegações, eles podem confrontar o seu interior novamente e assim se expandir. Então, os seres, por exemplo, como aqueles ETs cabeçudos, tipo Grey, eles são vistos já como seres involutivos, tá? Então, quando a gente pensa assim, ó, Grey, reptiliano, draconiano, essas coisas aí, não é um ponto de estudo da alta magia, não. Mas existe certos diálogos que a gente pode observar que são o quê? Forças infernais, aquilo que nós chamávamos antes de demônios, né? Cada um no seu grau, né? Um Grey seria um demônio meio fraco, um reptiliano um demônio intermediário, um dragão um demônio já bem forte. Então, assim, agora, a palavra dragão, ela não significa apenas demônio, ela pode ser forças primárias da criação. Então, aí a gente precisa entender o contexto, né, que cada palavra está sendo utilizada. Maglamon, eu tive no podcast 10 aqui um convidado, Marcos António, que nos falou da formação dos universos e dos filhos primordiais da formação dos universos, e ele disse isso mesmo, que os primeiros seres que tinham sido criados no universo de Micael tinham sido os dragões, devido à sua força do fogo da criação. Olha, o que eu posso te falar disso? É um assunto que eu não consigo opinar agora, porque me falta fonte, tá? Sim. Então, assim, aí eu entro naquele... não mago de pensar, mas no modo historiador. Porque, assim, para a gente verificar a fonte das informações, nós precisamos, primeiro, nos cercar das informações e entender qual a tradição que ele está querendo chegar com isso. Por exemplo, se fala na criação do universo. Eu não vou discordar, mas eu gostaria de saber segundo qual texto, segundo qual autor, segundo qual tradição. Porque nós não podemos ter a ingenuidade de tomar uma informação como conhecimento absoluto. Claro. Eu também só fiz referência a esta parte, devido aos dragões que o Mago estava a dizer, como os dragões também podiam ser forças... Mas eu vou te falar de uma historicidade que tem nisso, de documentos que agora eu estou correlacionando. Por exemplo, no Enuma Elish,
a epopeia da criação babilônica, o universo é criado a partir do corpo de 2 dragões, Apsu e Tiamat. O Apsu tem um filho que chama Anu, e o Anu tem 7 filhos que são os Anunnakis, que são justamente os 7 planetas da alquimia. A palavra dragão, ela vem de Draco, que significa literalmente serpente. Então, na Bíblia tem também os dracos, as serpentes, em especial o Leviatã, que é uma adaptação do Tiamat. Ó, esse aqui é o Enuma Elish, tá? Epopeia de criação babilônica. Ok. Então é por isso que Lúcifer é tido como uma serpente. Ele é um dragão, ele é um Draco, né? O símbolo hermético são 2 serpentes, né? 2 dragões, né? Agora, qual que é a questão? A gente tem que pensar, primeiro, cada texto sagrado vai dar uma versão da história. A gente vai ter que saber pegar esses fragmentos, Claro. correlacionar e ir montando a nossa própria história. Claro. Daí a importância do grande conhecimento da alta magia, dos graus maçónicos, que aí já se consegue, se calhar, comprovar as coisas com textos e com tudo mais, não é? Não é só... Então, olha, o que eu posso falar sobre os dragões, a criação do universo e Miguel? Pode ser que sim, tá? Só que eu só não conheço a tradição que ele está falando. Mas eu conheço tradições paralelas que vão carregar algumas semelhanças com isso. Sim, eu também só falei nisso porque, como o Mago tinha dito, que nós relacionamos sempre estes seres às partes negativas e a coisas más, não é? E agora, com certeza é um tema muito curioso e muito interessante, né? É um tipo de literatura interessante. Eu acho elas bacanas, gosto delas, sim. Mas há uma pergunta. Bom, se ninguém tem mais perguntas, Mago, a gente vamos, se calhar, ficar por aqui, que já batemos nas 2 horas. Eu sei que você também é muito ocupado. Nós aqui também temos que descansar, porque aqui já é muito tarde também. Já chegou a hora. Foi um prazer participar essa noite dessa conversa. Espero que no futuro nós tenhamos novas oportunidades de conversar novamente. Foi uma live muito legal, um podcast muito rico, né? Tivemos aí uma conversa muito agradável. E deixo um grande abraço para você e para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Uma boa noite, gente. Um grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado, Mago, mais uma vez. Muito agradecido por ter estado aqui, ter vindo aqui falar comigo, ajudar-me aqui também neste projeto para passar o conhecimento. Mais uma vez, até ao futuro. Voltamos a encontrar, sim. Muita gratidão, tá bom? Vou baixar agora. Gratidão. Até. Tchau. Com licença. Com licença. Bom, obrigado a todos que ficaram até aqui a ver o podcast hoje mais uma vez. Obrigado por acompanharem este projeto, não é? Estaremos de volta quarta-feira. Vamos falar com um pastor, onde vamos falar sobre a ressurreição igual a reencarnação. Ele é um pastor consagrado e vem cá na quarta-feira falarmos um pouco sobre as igrejas e como a igreja vê a reencarnação. No domingo vamos ter um profeta, William Moraes, que também esteve aqui presente hoje na live. Ele que diz que prevê o futuro, tem sonhos premonitórios, não é? Intitula-se como a segunda testemunha do Apocalipse. Vamos tê-lo aqui no domingo, não é? Também posso já aqui dizer que vamos ter Cris Jiménez, muito conhecida ela, grato, Mago. Cris Jiménez sobre numerologia, penso que é dia 21 deste mês. Também consegui um grande para mim é um dos meus seguidores que eu sigo muito, não é? Que é o Otávio Reis, ele que pertence ao grupo D'Áquila Pesquisas, também vem falar sobre os Anunnaki e os extraterrestres. Será no dia 7 de agosto. Tive a confirmação hoje. Para mim é como receber um ídolo meu aqui no meu podcast. Portanto, a todos, a live vai ficar gravada no YouTube. Quarta-feira estamos de volta. Partilhem a live no YouTube se puderem com amigos. Ajudem aqui o podcast para nos tornar conhecidos, para ver se conseguimos ajudar cada vez mais as pessoas com o autodesenvolvimento, autoconhecimento e conhecimento universal. E como vimos hoje aqui mais uma vez, com o Mago Lamont, faz tudo parte
de um processo interno, de primeiro termos que nos conhecer a nós próprios, para depois começar a entender onde estamos e o que é isto aqui e o que fazemos aqui, não é? Mais uma vez a todos, gratidão imensa, obrigado a todos do fundo do coração pelo apoio, sigam aqui o TikTok, o Podcast Quântico, sigam também no YouTube, que é onde as lives vão começar a ficar gravadas, onde podemos mais tarde aconselhá-las aos amigos e aos familiares, que cada um tiver um interesse em cada live que deu aqui. Quero agradecer a todos, ao André, também que está cá hoje, ao Goncinhas, o meu querido filho que viu hoje a live. A todos, um grande abraço quântico. Até à próxima quarta-feira. Fiquem bem. Com licença.